Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma live, aqui comigo, o professor José Alessandro Neves, tratando de um tema muito especial, evidentemente, como sempre, falar de mitos, religião, cultura, sociedade é sempre muito polêmico, por mais profissionais e compromissados com a ciência, independente disso, sempre somos alvos de fortes ataques. Não são críticas, críticas são positivas, são importantes para o debate público, mas às vezes, infelizmente, nem todos compreendem a divulgação científica. E para tratar acerca de um tema como este que nós escolhemos, as influências egípcias no cristianismo, nós estaremos hoje recebendo uma grande profissional, ela que também saiu das recâmaras da academia, não que ela não esteja, e resolveu ocupar o espaço público para promover a divulgação de suas pesquisas em parcerias com outros pesquisadores, têm contribuído para uma profunda reflexão acerca de temas relacionados, podemos dizer, às origens da fé. Permeando, trabalhando, ela que é apaixonada, sobretudo, pela mitologia egípcia, não quer dizer que ela não saque um pouquinho de tudo. Vai estar agora nos aprofundando mais, nos permitindo conhecer um pouco mais do seu mundo e do mundo no qual ela se debruça. Hoje eu recebo aqui em nosso canal a Érica Teles, ela que é arqueóloga, por que não dizer ainda, né, que de acordo com os que se pretende falar, acaba sendo uma historiadora também por ofício, né? Porque afinal ela tem a árdua missão de ter que estar também muitas vezes se debruçando numa metodologia de pesquisa que acaba cumprindo o seu papel de historiadora. Quero que vocês recebam com muito carinho a Érica Teles, do canal Arqueologia com Érica. Ela também que tem o seu site de divulgação em parcerias com muitos amigos. O site eu vou colocar daqui a pouco, aí de novo no chat para vocês, que é arqueohistoria.com.br. Eu estou aqui agora, ó, me debruçando, vendo o site, ok? O link de suas páginas e redes sociais também vão estar sendo compartilhados simultaneamente aí no chat para você que quer aprender, quer realmente se aprofundar no conhecimento. Érica, minha querida, seja muito bem-vinda. É um grande prazer poder estar te recebendo aqui no meu espaço. Olá, professor Alessandro, um prazer é meu, agradeço muito pelo convite, estou sempre acompanhando o seu canal, assim, essa parte bíblica sempre muito interessante, desmistificar a Bíblia, o cristianismo, e eu estou sempre acompanhando aqui. Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à live, grande prazer estar aqui com todos vocês. Que legal, gente. Olha, já está aqui com a gente prestigiando a sua presença, Érica, o doutor Júlio, professor Júlio, que também é um grande divulgador e com certeza ele já deve te acompanhar. Ele faz parte de um grupo de acadêmicos, pesquisadores em diversas áreas, no direito, história, Legal. sociologia. Ele tem sido um agregador e com certeza ele já deve te conhecer aí também, porque ele gosta desses assuntos, tá? O Sidney também está com a gente aqui, veio prestigiar a nossa arqueóloga no nosso feed aqui, a Rejane também, Oi, Rejane. o Jonas que tá com perfil aí, ovo frito, o Josh, muito obrigado. A galera aqui gosta muito desse tema, hein, Érica? Eu acho que você vai ficar à vontade para poder nos imergir aí no seu mundo, né, porque é como eu digo assim, cada macaco no seu galho. Eu sou de uma área, você de outra, e a gente vai contribuindo Com com o certeza. conhecimento, respeitando os limites da atividade de É, um. se complementa, né, um ao outro, É com verdade. certeza. O César está aí com a gente também, César. Ó, gente, depois eu volto.
apresentando aqui o Fábio também, que é um grande divulgador, o Fábio sempre prestigia nossos eventos, o professor Jefferson Rocha. Ó, a galera é fã mesmo da Érica Vera, Que bacana. povo chegou Olha, legal. Ó, a minha esposa feliz. também, a minha esposa tá aí, ó, essa mulher maravilhosa e lindona que vai aparecer aí, ó, é minha gata aí, ó. Ah, Olá, Andréa, prazer. essa aí é o amor da minha vida. Felipe Andrade também tá com a gente aqui, o meu moderador. Muito bem, pessoal. Érica, é o seguinte. Professor Oi, pode falar. professor Alessandro, eu preparei uns slides para apresentar, Hum. e eu queria saber se eu posso compartilhar, porque à medida que eu vou falando, Claro vou que mostrar pode, vários livros, né, e à medida claro que eu que for falando, pode, com certeza, eu pode nu sim. eu nunca compartilhei por aqui pelo Restream. Uhum. Eu não sei se é igual, eu acho que, Você mandando para mim, eu, eh, estarei fica compartilhando. geralmente eu fico passando, né, nas lives eu entro, compartilho aqui na tela e fico passando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu não sei Pode se é mandar. aqui. Ah, eu acho que é, achei. Pronto, que aí eu mesmo fico passando, falando para o pessoal, já tenho esse hábito, Hoje eu nem soltei vinheta, hoje vai sem vinheta, vai sem tudo. Ó, já vou compartilhei. ó, já tá aparecendo aí ao lado. Érica, vamos fazer o seguinte então, já que você já está com o slide, você já chegou chegando, isso que eu Você gosto, deixa fique à vontade como se você estivesse no seu canal. A primeira coisa antes de você começar a nos, enriquecer com esse vasto conhecimento de sua pesquisa, eu quero saber o seguinte: muitas pessoas ainda são resistentes com relação à admissão de que existem influências egípcias no cristianismo. Para isso eu te convidei, porque sei do seu profissionalismo, da sua vasta pesquisa, sem contar os pares que hoje agregam a sua atividade. Eu queria que você nos explicasse eh, se existe de fato influências egípcias no cristianismo, em que áreas ou em quais áreas nós podemos diagnosticar, denotar, né? Podemos perceber de forma muito clara eh, essas influências. Fique à vontade. Então, professor Alessandro, eu não sou especialista em Bíblia, né, como já alguns já sabem, alguns que já acompanham lá o Arqueologia com Érica, tanto no Instagram como no YouTube, o site Arqueohistória, arqueohistoria.com.br. Então, a minha área na arqueologia, atualmente eu faço 2 pós-graduações e vários cursos acadêmicos nessa área da arqueologia egípcia. Então eu me especializo, procuro, atuar mais com relação a essa área da arqueologia egípcia, é onde é o meu foco maior atualmente, a epigrafia, eu faço alguns cursos nessa área, que é o que é epigrafia? É justamente a escrita egípcia, a aprender a decifração dos hieróglifos, do egípcio antigo. Depois de eu concluir essa parte, com relação ao Egito, à arqueologia egípcia, aí de fato eu pretendo adentrar, quem sabe, na arqueologia bíblica, né. Eu nunca me interessei muito, pessoal, pela alguns que já me conhecem, sabe, por essa parte mais bíblica. Ah, vai logo, alguns se formam em arqueologia e vão logo para essa área, arqueologia bíblica. Eu nunca tive um interesse tão grande. Por quê? Porque eu até conversando com o professor Alessandro, eu nunca segui nenhum dogma, nenhuma doutrina religiosa, apesar de eu não ser ateísta, eu tenho uma concepção diferente de Deus, eu vejo mais como uma energia, como uma consciência criadora, eu vejo a divindade dentro de nós, né, que ela precisa ser cultivada dentro de cada um de nós, então eu tenho uma visão diferente. E aí eu já fui julgada por ambos os lados por ter essa visão diferente. Nem é uma coisa nem outra. Então, como que a Erica entrou nesse meio bíblico, né, da arqueologia bíblica e tal, como surgiu? Eu sempre tive um certo interesse ali. O Antigo Testamento, você vê muito, eu vou até citar um dos livros que eu vou citar aqui para vocês, é um livro que tem muito a ver, ele correlaciona a mitologia egípcia e o Antigo Testamento. Ela está muito relacionada não só ao Novo Testamento, mas ao Antigo Testamento também. Então sempre no início tinha um interesse ali pelo Antigo Testamento e tal, por conta das mitologias, não só egípcias como mesopotâmicas, a gente vê várias mitologias bem mais antigas, escritas milênios antes, sendo ressignificadas ali no Antigo Testamento. Então havia esse interesse, eu li algumas coisas ali no Antigo Testamento e tal.
Novo Testamento eu nunca tive esse interesse grande, né, começou há pouco tempo, tem pouco tempo mesmo, por isso que eu falo, não sou especialista em Bíblia, mas alguma me debrucei um pouco sobre algumas questões, porque há pouco tempo eu me deparei com o trabalho do Joseph Etchell, também alguns que já me viram falando sobre a teoria flaviana, baseada nos livros do Etchell, né, assim, até mesmo antes de conhecer o Antônio Miranda, a Multiversal Flaviana, o Francis, o Scania, antes disso tudo, eu encontrei esses livros, né, esses livros do Etchell me chamaram a atenção. E também devido a uma grande amiga pesquisadora, parceira, a Linde Barbosinha, que também aborda esse tema, Em ela breve vai estar começou com a gente aqui, hein. vai sim, a Linde ela é maravilhosa, porque, professor Alessandro, ela faz o mesmo trabalho que eu vi nos livros do Etchell, principalmente o Messias de César, as correlações que ele faz ali entre os livros do Joséfo, principalmente Guerra dos Judeus, e o Novo Testamento, os Evangelhos, eu fiquei abismada, porque realmente eu não conhecia e há pouco tempo descobri esses livros e fiquei, assim, impressionada. Nossa, não acredito. Quanta manipulação, é maior do que eu imaginava, né. Então a Lindy, ela já há vários anos estuda a Bíblia, ela realmente ela estava se preparando para ser até pastora e tudo, então ela tem um grande estudo nessa área bíblica, vários anos, e ela começou a correlacionar o Novo Testamento e Joséfo, o Joséfo e o Novo Testamento. E quando eu vi, achei interessante, eu digo: "Lindy, o mesmo trabalho que você faz, tem outro autor que eu descobri que ele apresenta basicamente a mesma coisa, muito parecido". E aí eu mostrei os livros a ela, e a gente como eu não tinha nem canal ainda no YouTube, o canal é recente, Arqueologia com Érica, e aí eu só tinha Instagram, o Instagram já tem um pouquinho mais de tempo, e aí eu convidei a Lindy, a gente começou a debater sobre isso no meu Instagram, Arqueologia com Érica, tem até algumas lives lá. Logo no início, a gente abordando essa questão dos flavianos, essa questão dos apócrifos também, a questão do Jesus histórico, tudo isso a gente começou a debater sobre isso. E aí, eu acho que foi o Scania que eu acho que viu uma live, uma dessas lives pelo Instagram, eu acho, e entrou em contato, e aí a gente logo foi acho que ano passado, não sei se foi outubro, novembro, não lembro direito, a gente se apresentou no canal do Antônio Miranda, eles convidaram e tal, e em seguida a gente já conheceu o pessoal da Multiversal, nos apresentamos lá, em outros canais de amigos também. Então foi aí onde começou o meu interesse pelo Novo Testamento, no caso, me referindo a ele, na questão da teoria flaviana. Então, por que que eu falei tudo isso? Para explicar um pouco, né, para as pessoas, de que realmente alguns, "Ah, mas você não é especialista em Bíblia". Não, mas eu me especializo em arqueologia egípcia. E quando a gente olha para a arqueologia egípcia, a mitologia egípcia, a religião egípcia, né, a religião ali onde você vê todos aqueles ritos, né, então todas aquelas passagens, todo aquele preparo para a vida pós-morte que eles tinham, todas aquelas questões, e você vê muito também do cristianismo. Você acaba correlacionando alguns fatos que você vê ali na religião egípcia, né, com o cristianismo. E foi isso que eu quis trazer aqui para vocês, né. Vou começar a falar sobre isso, abordar alguns livros para vocês. Vou falar na verdade, há um livro que é o principal deles, Cristo no Egito, né. Vou já mostrar para vocês a capa. Aliás, vou mostrar logo, passar aqui o slide, pessoal. É esse livro, talvez alguns já tenham visto eu abordar esse um pouco desse livro em alguma outra live, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Esse livro ele é bem complexo, do D.M. Murdock, então ele inclusive já é um autor bem conhecido, tem vários livros nessa área, né. Ele é autor de Quem foi Jesus, né, tem outros livros dele que eu vou já falar para vocês, relacionados a esse tema. Então ele fez essa correlação, esse livro ele traz uma ampla gama de documentações, ele é muito amplo, é um livro grande, até conversando com o professor, eu falei que seriam necessárias várias lives, de fato, para abordar tudo o que é colocado nesse livro. Não tem problema, se essa não der a gente vai atrás, A gente esse não é faz. o problema. Ótimo, porque realmente eu estou trazendo aqui uma coisa, assim, eu tenho que iniciar, mostrar às pessoas o início, como tudo começou e tal, e acaba envolvendo eu lendo esse livro, eu acabei descobrindo outros também,
de outros pesquisadores. Então, assim, é um assunto complexo, pessoal, mas quando você começa a ver as correlações e as evidências, porque o principal é ver as evidências, né. A pessoa diz: "Ah, mas não existe essa influência egípcia no cristianismo, você está doida". Ô E aí Érica, me essa permita só para te deixar mais à vontade e o ouvinte, o espectador, na verdade, mais atento às suas falas, na arqueologia também é possível uma interdisciplinariedade, não? Porque, assim, sim, as pessoas às vezes, dizem assim: "Ah, uma farmacêutica, biofarmacêutica, ela não tem propriedade, ela não tem autoridade". Seria o mesmo que dizer que um teólogo, ele não pode ser um historiador por atividade. É o mesmo que dizer, por exemplo, que um filósofo, ele não pode ser um teólogo por, atividade, uma vez que o objeto de estudo do pesquisador, ele é múltiplo. Então, acredito que a arqueologia, não estou dizendo que seja, só quem poderá dizer é você. O pesquisador acaba, de alguma forma, sendo influenciado e necessariamente tendo que trabalhar de forma interdisciplinar. E isso exatamente. faz o trabalho do historiador e do arqueólogo um trabalho mais sólido. Seria isso também, mesmo que você não tenha uma formação, exemplo, na área de história, na área de teologia, isso não quer dizer que no resultado final da sua atividade, de sua proposta de pesquisa, não haja plausibilidade no nexo dessas relações da sua pesquisa, correto? Corretíssimo, mesmo porque, gente, as pessoas podem atuar em diversas áreas. Tem gente que às vezes questiona: "Ah, mas, você já tem, uma certa bagagem e tal, não sei o quê". Pois é, gente, eu com 16 anos, acho ia fazer 17, eu entrei na faculdade pela primeira vez na Universidade Federal, no curso de farmácia. Então, assim, eu sempre amei muito a química, isso me atraiu para a área da farmacologia, né. Apesar de eu ser uma farmacêutica um pouco diferente, é uma farmacêutica que prefere, por exemplo, a fitoterapia, a homeopatia, eu não sou tão ligada à indústria farmacêutica dos medicamentos alopáticos, aqueles medicamentos que têm mais química, enfim, mas aí é outro assunto, né. Mas, em seguida eu sempre amei a arqueologia, a história, a arqueologia, sempre me interessei, eu sempre procurava assistir muitas aulas e sempre anotando tudo, pesquisando livros, então eu pensei: "Por que não me dedicar também a outra área, né, a arqueologia". Realmente não sou historiadora, sou amiga de vários, mas não sou historiadora, mas eu vejo que se complementam as áreas. Por exemplo, em algumas lives onde eu levo alguns temas, às vezes alguns temas diferentes, envolvem mitologia, envolve um pouco mais da história, porque está intrinsecamente ligado à arqueologia. Então, assim, quando às vezes eu levo alguns temas eu costumo dizer assim, que a arqueologia você, não pode se deter só aquilo ali que você vê na faculdade. Se você fosse deter, por exemplo, a arqueologia egípcia, a gente não vê muito na faculdade. Para você se especializar, você tem que se especializar nessa área para realmente adentrar, se aprofundar ali. Então você vê o básico do básico, um curso rápido. É assim, no Brasil, é um curso bem rápido. Então, assim, eu não eu vejo a arqueologia, eu olho assim: "Ah, você é farmacêutica bioquímica, o que é que tem a ver com arqueologia?". Primeiro que, por ser bioquímica, eu posso é um pré-requisito para eu atuar como arqueólogo, eu posso atuar nessa área se eu quiser, na hora que eu quiser, como bioarqueóloga, que seria alguém que vai estudar ossos em maior profundidade, alguém que vai estudar mais análises genéticas de múmias, por exemplo, que eu acho demais, super interessante. Então, assim, a arqueologia não é você ficar ali limitado. Um arqueólogo, ele tem que entender de química. Tem, muita, porque, por exemplo, quando você vai ali para as datações arqueológicas, são processos que envolvem química, física, então você tem que entender um pouco de cada área, né. E muitos trabalhos na área da arqueologia, como o professor falou, são interdisciplinares, são multidisciplinares também, envolvem vários profissionais. Eu tenho um arqueólogo, eu tenho um historiador, eu tenho muitas vezes um mitólogo, eu tenho às vezes um engenheiro, dependendo da estrutura que se vai analisar, do monumento, né, que se vai estudar. Eu tenho um geólogo, o geólogo é essencial. Todo o trabalho que eu me debrucei um pouco mais na área da arqueologia egípcia, alguns já podem ver, inclusive meus vídeos em lives,
você já vê que ali, por exemplo, tem situação que eu tenho que ter um geólogo. O arqueólogo, ele não é um geólogo, ele pode entender um pouco da geologia. Um historiador também não é um geólogo, mas ele pode tem cursos que ele faz, que acabam fazendo ele entender um pouco daquilo, mas ele não sabe com profundidade, entendeu. Então, assim, é uma área ampla, são muitas especializações, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, todo dia eu estou aprendendo mais e mais. Então, assim, por exemplo, essa parte bíblica eu aprendo muito aqui no canal do professor Alessandro, sempre assistindo às aulas, anotando, aprendo muito também com a Multiversal Flaviana, com o pessoal lá, porque eu gosto desse tema, teoria flaviana me interessa, então é uma coisa que eu sempre venho aprofundando, a história do cristianismo. E alguns colegas me criticam, alguns colegas da área da arqueologia, eu já fui criticada, porque: "Érica, você não tem que se envolver no cristianismo, para que que você vai falar do cristianismo? Cuidado, você vai se dar mal". Olha, não faça isso, se detém a arqueologia e pronto, mas isso também é arqueologia. E outra, cristianismo é lidar com a história da humanidade, também, com aspectos importantes, então se eu ignorar isso, colocar para debaixo do tapete, é muito fácil fazer isso. Eu quando logo que eu comecei a pesquisar essa questão, voltando ao assunto da teoria flaviana, do Étio, quando eu comecei a entender aquelas questões, algumas delas que ele aborda nos livros, eu fui convidada, eu e a Lindy, eu acho que a Lindy, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar, logo no início, né, assim, a gente tinha acabado de criar o YouTube, e a gente foi convidada para ir num canal, né, um canal de um outro pesquisador, inclusive eu já tive parceria com esse pesquisador, inclusive na revista, antes de ter a minha revista, a minha própria publicação, a publicação atual Almanaque Arqueohistória, que eu tenho em parceria com mais 3 amigos da área dessas pesquisas, da área da arqueologia e história. Antes eu escrevia para outra revista, e eu acabava que eu me apresentava também às vezes no canal dele, foi onde eu comecei, e eu acho que ela lembra que a gente foi falar, ele: "Ah, venham falar da teoria flaviana e tal, dessa questão do cristianismo, o que é tudo isso?". Gente, vocês não têm noção. Esse canal, ele é um canal, assim, de história, ele entra um pouco na arqueologia e ta mas ele não aprofunda muito. Mas, tem uma galera lá muito crente, muito fanática. Então eu e a Lindy, quando a gente levou essa proposta lá, da teoria flaviana e tudo mais, correlacionando ali Flávio Joséfo, o Novo Testamento, os evangelhos, nós fomos literalmente massacradas. A gente foi bombardeada, assim, muitos gostaram, mas alguns, mais, assim, crentes, e o pior não é só ser crente, é você ser um fanático religioso. E aí a gente foi atacada literalmente, aí até eu pensei: "Olha, nunca mais eu vou falar em teoria flaviana". Eu falei pra mim, né, eu disse: "Olha, Lindy", eu até falei pra ela: "Lindy, eu não nunca mais eu vou abordar isso, eu não quero mais saber desse tema, eu vou focar na arqueologia, porque esse tema vai me sujar". Eu acabei, assim, fiquei com receosa. E aí poucos dias depois eu pensei com calma e disse: "Por que não?". Ó, só mostrando aí pessoal, a equipe, né, a Arqueohistória, eu, Flávio Amati, profundo conhecedor da história, o historiador especialista em cuneiforme, o Edson Almeida, Mike Bárbara, que aborda muito da paleontologia, da antropologia. É um site bem completo, né, para quem gosta de história, arqueologia, mitologia, curiosidades, então a gente posta bastante lá, né. Então é isso, pessoal. E aí eu resolvi criar coragem, digo: "Não, é um assunto que eu mostro evidência, é um assunto que eu indico fontes, livros", me refiro à teoria flaviana, como eu estava falando para vocês. Então por que não continuar com essa pesquisa? Tem Porque muita coisa boa, né, Erika? Eu tô olhando aqui, vocês têm um vasto, material para quem está se debruçando na pesquisa, arqueológica, histórica, li sim, tanto em relação à cultura e civilização egípcia, mas também por terem historiadores ali. E olha, gente, depois no finalzinho, a gente vai fazer aqui aquele gabaritoso merchan, porque tá dando água na boca aqui esse negócio aqui, senão daqui a pouco eu fico aqui só me desfrutando e a nossa arqueóloga não nos enriquece mais ainda. Então a gente vai deixar esse merchanzinho aí, ó, pessoal, para o final, porque o negócio é gostoso demais. Ó, a galera com certeza essa altura já está soltando fogos ali. Érica, vamos fazer o seguinte, aproveitando o gancho,
já que você deu essa propedêutica para gente sobre a atividade do arqueólogo, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, enfim, justificou a proposta, sobretudo, do seu trabalho, do seu profissionalismo. Então eu quero jogar uma bombinha na sua mão, já que você já vai começar a fazer a sua abordagem. A arqueologia, seja ela para qual área for da pesquisa, ela tem relevância, porque também já tem uma espécie de crítica muito forte sendo feita à arqueologia, principalmente quando se trata do tema Jesus. Há já quem diga que a arqueologia não serve para nada, inclusive que a arqueologia não prova e nem desprova. E tendo como primado principal base da atividade de um arqueólogo, que são as evidências, como que você vê esse tipo de argumento? E uma vez que você é uma arqueóloga, a arqueologia tem relevância, é importante, ela é capaz de dar plausibilidade e legitimar algumas hipóteses que são levantadas, ou na verdade, então, a gente tem que pegar os arqueólogos e jogar dentro de uma caixinha, já que se a arqueologia não serve para nada, não prova e nem desprova, não traz evidências, a Érica, eu acho que não tem necessidade de ter um canal no YouTube, nem. Perdendo meu tempo, né, na arqueologia. E sim, pessoal, apesar de que a minha profissão principal hoje é como farmacêutica bioquímica, né, farmacologista, é com ela que eu me mantenho e tudo, realmente o meu foco maior é ela, mas a arqueologia, pessoal, ela é prioritária. Em qualquer assunto que envolva questões importantes da história da humanidade, a questão do Jesus histórico, a questão de todas aquelas lendas lá do Antigo Testamento, né, vai me desculpando aí, assim, eu não estou aqui para falar para, tipo, criticar a crença de ninguém ou dizer que a pessoa não tem que acreditar e tal, não, longe de mim isso. Você acredita, você é feliz com isso, siga em paz. Mas o meu papel na arqueologia é, de fato, trabalhar com evidências. Até que ponto eu tenho evidências sobre determinado assunto? A gente estava falando rapidamente, eu falei da teoria flaviana. Érica, há evidências? Há. Além das correlações textuais, a gente tem evidências arqueológicas também. Tem um livro que fala muito sobre isso, o livro do James Valiant. Ele é perfeito. Ai, eu esqueci, foi o nome, fugiu, é tanto livro que fugiu aqui o nome, mas é um livro onde ele mostra os registros arqueológicos corroborando toda a teoria, flaviana. Então, assim, a evidência ela é fundamental. Eu sempre digo: "Pessoal, se deixem, se basear, se trilhem o caminho das evidências". Esse é o melhor. Quando você vai falar sobre, Cristo no Egito, sobre as influências egípcias, inclusive esse livro quem me indicou numa live foi até o Antônio Miranda, sou muito grata por ele, porque através dele eu já descobri outros, me abriu bastante a mente, vou já falar um pouco desse livro para vocês. Um grande Então sim, profissional, abro aqui parênteses, desculpa, tá, Érica, porque, está aqui alguém que não queria nada mais com rede social, né, e eu devo isso ao incentivo do Antônio Miranda, que em final de 2021, lembro-me como se fosse hoje, eu tinha sido vítima de uma catástrofe natural, a minha casa tinha tido uma enchente, eu estava muito desanimado, não queria mesmo nada, sendo criticado como um cara prepotente, arrogante, porque não dava atenção ao público devido a minhas publicações, e muita gente achando que eu vivia de direitos autorais, que não tinha outras atividades. E o Antônio, ele disse: "Cara, não, eu preciso que você tem que vir para a rede social, monta o canal, refaça o canal, tenta". E hoje eu estou aqui. Então, eu não posso deixar de reconhecer que o Antônio, ele consegue dialogar com uma variedade de campos do conhecimento, e o pessoal, gente, não pode interferir absolutamente na proficiência que o indivíduo tem. Eu tive um problema, eu quero deixar isso aqui, Érica, nas suas falas, um adendo. Eu tive um problema pessoal com o Antônio Miranda, mas isso, em hipótese alguma, o descredibiliza em hipótese alguma. É um grande profissional, com certeza. um dos poucos que eu conheço na plataforma YouTube sem título de doutor e que tem dado um nó na cabeça de muitos doutores, o que mostra que a atividade de um pesquisador ela não pode se limitar
ao âmbito de uma pesquisa somente orientada e que muitas vezes a gente sabe, a Érica deve ter passado por isso, outros passaram, é um jogo de cintura ali. Então, Érica, te peço desculpa por ter só feito esse adendo, mas pode continuar as suas falas. Como o professor falou, é um jogo de cintura, porque, assim, durante todo o meu trabalho, eu tento sempre mostrar evidências, levar fontes, como, por exemplo, aqui vocês vão ver eu mostrando vários livros. Por quê? Porque eu gosto que as pessoas tenham acesso à literatura e pesquisem por conta própria. Façam suas pesquisas. A busca ela é individual. Não é a Érica que vai chegar aqui e dizer: "Aqui é uma verdade absoluta e acabou-se". Não. É a forma do meu entendimento, o entendimento que eu cheguei através das minhas pesquisas, através de leitura, tem que ler, porque infelizmente alguns não querem ler, alguns chegam para mim: "Mas qual é a página?" Esse livro aí que eu estou mostrando, ele é enorme, é um livro gigante, eu ainda estou lendo, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não posso me dar o luxo de ler só um, pessoal. Para fazer o que eu faço, para escrever o que eu escrevo, pesquisar o que eu pesquiso, eu tenho que ler vários ao mesmo tempo. Então não é fácil. E o que eu procuro fazer é mostrar as evidências, mostrar as fontes, tá aí, os livros são esses, os artigos científicos são esses, e aí a pessoa faz: "Ah, mas eu não quero saber". Bom, se você não quer saber, não quer enxergar, não quer ver, tudo bem, né, porque às vezes a pessoa pode não concordar com tudo, mas às vezes vai ter um ponto ou outro que vai estar correlacionado com alguma outra coisa. Né, então, por isso que é importante a gente avaliar fontes. Quando você cita fontes, quando você cita artigos científicos, a gente tem que parar e dar uma olhadinha, deixar o ego um pouquinho de lado e dar uma olhadinha: "Opa, que pesquisa é essa? O que é isso? É algo novo? Será que está correto? O que é que eu posso tirar de correto? O que aí depois você avalia, o que é que eu concordo, o que é que eu não concordo, qual a minha conclusão, por quê, e aí a gente pode fazer um paralelo, sem problemas. Então, assim, é isso, pessoal. E o professor Alessandro falou do Antônio Miranda e realmente eu comecei a aprender muito, né. O Antônio eu acho bacana, porque ele não se detém só ali a parte da teologia, a teologia reversa, né. Ele vai em várias áreas do conhecimento, né, mesmo que não seja a área dele, ele vai lá e dá o máximo, pesquisa, e é isso que um pesquisador de verdade tem que fazer. E eu aprendo com todos eles, né. Mais alguma colocação, professor? Não, agora, como diz, nós somos os seus alunos, estamos aqui para poder aprender um pouco desse vasto campo de conhecimento que até o presente momento você adquiriu. Fique à vontade. Se eu tiver dúvidas de alguma coisa, lembrando, peço aos amigos que valorizem o trabalho dessa profissional. O link do site dela, o link do canal, o link do Instagram está aí na descrição. Você pode fazer isso em qualquer momento da live, vai lá rapidinho, se inscreva, já deixa lá, ó, vim daqui do professor, porque afinal, senão ela não vai voltar, né, gente? Aí vai ficar difícil para mim, ela tem que ser Vamos bem voltar sim. ela ou seja, se inscrevam lá, vamos promover profissionais que têm compromisso com a responsabilidade acadêmica, sem pseudagem, sem ideologia, levando a sério a pesquisa. Érica, é contigo. Eu vou fechar minha câmera, mas na hora que você quiser se dirigir a mim, pode deixar que eu estou por aqui, porque agora Ótimo. foi teu aluno. Então pronto, pessoal, vamos lá então. Falei um pouquinho da arqueologia, né, da importância das evidências e falando em evidências é o que esse livro traz. Então antes da pessoa atacar ou perseguir, dá uma lida, dá uma olhada nas evidências que são mostradas, né. Então essa obra destinada a ser um clássico, assim, pessoal, apreciado tanto pelo estudioso profissional, quanto ali pelo leigo. Este livro ele é um livro de religião comparada, né, mitologia comparada. A gente vai encontrar, trabalhos, né, de vários mitólogos, arqueólogos, egiptólogos. O autor, ele tem essa preocupação de citar vários trabalhos desses profissionais para corroborar a ideia que ele passa no livro, que ele defende no livro, né. Contém, assim, uma perspectiva surpreendente da extraordinária história, ali, da religião egípcia. Eu costumo chamar a religião funerária egípcia, e sua profunda influência ali sobre a fé cristã, que veio posteriormente. Então, Cristo no Egito, a conexão Horus, Jesus,
usa uma quantidade enorme ali de fontes primárias assim, as obras de autoridades altamente credenciadas em campos relevantes para demonstrar que os deuses populares ali, Horus, Jesus, eles possuíam muito em comum. Eles possuíam muitas características, muitos atributos em comum. E baseando-se em milhares de textos egípcios antigos, em uma variedade de traduções, junto com o idioma ali original, assim como pesquisas modernas em vários outros idiomas, o controverso estudioso independente, assim, de religião comparada, né, e mitologia, que é o D.M. Murdoch, o autor do livro, ele reúne uma quantidade surpreendente, pessoal, de informações fascinantes que mostram realmente que muitas de nossas crenças, conceitos religiosos, aqueles conceitos, aquelas crenças mais queridas, não surgiram repentinamente, assim, do nada. Mas, eles têm, assim, longas histórias em inúmeras culturas encontradas ao redor do mundo, incluindo assim, especialmente ali na gloriosa terra dos faraós, no Egito. Então o D.M. Murdoch, pessoal, ele também é conhecido como Arcaria S. E ele é autor de vários best-sellers, né. Tem A Conspiração de Cristo, tem Sóis de Deus, Krishna, Buda e Cristo Revelados, é bem interessante isso. Quem era Jesus também, Impressões Digitais do Cristo. Então ele realmente é um pesquisador, um escritor que vem se debruçando sobre isso já há um bom tempo, né, então ele tem várias obras, pesquisem esse autor, leiam os livros dele, que é bem interessante. E o mais importante, traz evidências, né. Não são historinhas da carochinha, não são achismos, como alguns já vieram colocar. Recentemente, vocês vão ver no site arqueohistoria.com.br, eu escrevi, sobre o êxodo bíblico, desmistificando o êxodo bíblico, a arqueologia e o mito do êxodo bíblico, a face do êxodo. E nossa, foi um artigo que muitos gostaram, elogiaram, né, mas sempre tem a minoria, né, pra criticar, e teve alguns que me perseguiram mesmo, vieram no meu privado, ameaçaram de morte, porque eu escrevi sobre o êxodo. E o que é que a gente tem de evidência sobre o êxodo? Nenhuma. Então eu mostrei lá no artigo, eu mostro algumas fontes, eu indico livros, indico algumas referências, tá ok. Então o pessoal às vezes ataca mesmo, mas assim, é normal, abordar esse tipo de tema é normal, eu tento ser o máximo cordial possível. "Ah, mas você não está olhando para as evidências". Bom, se você tem evidências do êxodo, apresenta, traz para mim, me manda nas redes sociais, no Instagram, que eu vou olhar com maior carinho, né. Alguns acusaram: "Ah, os arqueólogos escondem as evidências", ninguém está escondendo, pelo contrário, a arqueologia ela tem um interesse em entender tudo isso, né. Eu sei que muito foi perdido ao longo da história, a própria história do Egito, né, algumas questões foram modificadas em determinados períodos, mas quando a gente tem ali uma evidência registrada de fato, a gente tem que olhar para aquilo ali, avaliar, datar, né, então a gente não pode simplesmente deixar para lá. Então, pessoal, os livros desse autor, Murdoch, eles concentram-se principalmente na história e nas origens da religião, datando de milhares de anos, abrangendo ali ideologias, crenças religiosas de uma ampla variedade, que, assim, no entanto, elas revelam uma herança cultural comum e um grande interesse e reverência pelo mundo natural. Isso que é interessante, né. Nesse livro você vai ver explicações mitológicas envolvendo a astroteologia, a mitologia e a cosmologia sempre unidas, né. Então é importante a gente entender certas questões, para entender toda a mitologia, o porquê de ter sido criada. Então vou só mudar aqui o slide, pessoal. Esse aqui, pessoal, é um arqueólogo, egiptólogo renomado, né, britânico ele, o Dr. Wallace Buddy. Ele foi muito importante, né, o Wallace Buddy, ele inclusive é autor de um dos livros dos mortos, né, o Papiro de Ani. Não é o mais aceito academicamente, o livro dos mortos dele. A gente tem vários livros dos mortos, né, mas o mais acadêmico aceito é um que tem vários autores, e um dos autores é o Daniel Gunter,
esse é um dos mais aceitos pela academia, é o que eu mais utilizo nos estudos, mas o livro dele não deixa de ser importante. O Wallis Budde, o Dr. Wallis Budde, ele escreveu várias literaturas muito importantes também. Às vezes é porque o livro dos mortos é o quê? "Ah, Eric, existia esse livro lá no Egito?". Não, esse livro ele não existia, é algo nosso já mais recente. Se eu não me engano, século XIX, após a tradução dos hieróglifos, né, eles começaram a encontrar vários desses papiros relacionados a essa religião funerária egípcia, foram reunindo, né, traduzindo a partir da decifração do hieróglifo, né, ali com o Champollion, vou já mostrar para vocês, em 1822, se não me engano. Então, a partir da reunião desses diversos papiros sobre essa religião, com pontos importantes, ritualística, toda a questão ali de conceitos importantes e o próprio contexto histórico da época do Antigo Egito. Então, tudo isso é reunido no Livro dos Mortos. Só que ainda hoje, a gente vem nos dias atuais, a gente vem encontrando fragmentos de papiros. Como recentemente eu até publiquei lá no meu Instagram, Arqueologia com Érica, uma descoberta de um papiro Waziri, que está relacionado ao Mustafa Waziri, que é o secretário-geral de antiguidades, né, do Egito atual. Adoro o trabalho dele, sensacional. Então, o Dr. Waziri que descobriu, né, e o papiro recebeu o nome dele. Então, um fragmento longo, muito longo, com várias cenas funerárias, com várias representações, várias inscrições hieroglíficas. Então é muito importante essas descobertas, porque a gente vai complementando o conhecimento que a gente tem. A gente acha que já sabe tudo, mas não, a gente vai sempre buscando e aprendendo mais, descobrindo mais. Então o Dr. Wallis Budge da foto aí, ele foi um guardião das antiguidades egípcias e assírias também, ali no Museu Britânico, e assim, ele era muito cristão, era um cristão confesso. E ele começou a observar que um estudo traçando ali a influência das antigas crenças religiosas egípcias e mitologia no cristianismo iria, assim, preencher um comparativamente grande volume. Então ele começou a ver muitas correlações entre ambas as religiões, entre ambas as mitologias. E desde a época do Dr. Budd, por uma variedade de razões, incluindo a lacuna acadêmica, né, aparentemente irreconciliável entre os historiadores e teólogos, ninguém aceitou o chamado para traduzir esse grande volume até agora, né. Então, de acordo com o autor deste livro, Murdoch, não estou falando do Dr. Wallis Budge, mas do Murdoch, o livro Cristo no Egito, este livro, pessoal, ele é o resultado de décadas de estudo, assim, das religiões e mitologias do mundo, né, com foco ali na religião de fato comparada, com a intenção de mostrar de onde o cristianismo, em particular, provavelmente criou muitas de suas crenças, né. Então ele continua esta investigação, né, com a fascinante terra dos faraós, não apenas porque essa nação ela foi extremamente influente no mundo ali que o cristianismo nasceu, mas também porque possui muito material preservado dos séculos de destruição, muitos deles bastante deliberados, que é no Egito que podemos procurar ali muitas fontes sólidas, as fontes primárias, como eu costumo chamar. Então há muita, cultura material, como a gente costuma chamar em arqueologia. E isso é importante, porque essa cultura material, ela funciona como evidência. Então, inclusive ele cita no livro, nesse livro, Cristo no Egito, ele cita que nunca foi financiado por nenhuma instituição ou grupo. Lógico, né, com certeza. Para desmistificar o cristianismo, quem é que é financiado, né. Então ele fez uma pesquisa completamente independente. E aqui a gente tem uma representação de Horus, né, no lado esquerdo. Essa imagem é uma cena lá do Livro dos Mortos, né. Quem for pesquisar, ler o livro vai ver. O Horus, ele tá levando um sacerdote, né, pela mão, sacerdote, um morto, né, uma pessoa que faleceu, acabou de falecer. E ele está levando ali, o defunto, né, para a presença de Osíris. É porque não dá para ver a cena inteira, né. Eu quis colocar uma correlação entre Horus e Jesus, né, o Jesus, no lado direito. Então, assim, pessoal, ao longo dos séculos, numerosos estudiosos, pesquisadores de religião comparada
e mitologia têm afirmado, né, como eu já falei, que uma das maiores influências na fé cristã foi realmente ali no Antigo Egito. E os egípcios e seus sacerdotes, eles sustentavam ali sua religião, literalmente, tá dando retorno? Não, não estou ouvindo o retorno não. Pronto, eu acho que eu ouvi rapidamente, mas parou. Então, de fato, pessoal, muitos egípcios, especialmente seus sacerdotes, eles eram tão devotos em sua própria religião, quanto os mais piedosos entre nós hoje. Era uma questão, né, e essa fé, não era isolada ou passageira. A religião egípcia era extremamente, assim, difundida e possuía uma antiguidade sem paralelo no mundo conhecido da época. Então, como o historiador, grego ali, Heródoto, que viveu ali de 484 a 425 antes da Era Comum, ele escreveu em suas histórias, há quase 2500 anos, né, que os egípcios eles eram religiosos em excesso. Havia muito religiosismo, além de qualquer outra nação do mundo. Eles viviam a se preparar para a vida após a morte, né, que aquela vida após a morte era onde realmente a vida de verdade iria se iniciar, né, essa vida aqui material para eles não era nada. Então o tempo inteiro a preocupação deles ali de registrar tudo em suas tumbas, todos aqueles ritos, aquelas, como é que eu posso dizer, inscrições funerárias, tudo aquilo para proteger, inclusive o morto, ele antes de morrer, lógico, ele tinha que decorar alguns trechos, né, de um hino, que ele quando morria, ele tinha que ele vai se apresentar no tribunal de Osíris, e ele tinha que chegar lá e falar esse hino, porque se ele não falasse esse hino, aí ia estar complicado para ele, a vida eterna dele e já estaria comprometida. Só para vocês terem uma ideia, né, haviam em várias tumbas a gente vê uns cartuchos funerários na parede, com inscrições hieroglíficas, geralmente o nome vamos supor que seja um faraó, o nome do faraó, porque ali o cartucho, ele é uma forma, tem até o cartucho de Tutancâmon, que é bastante conhecido, eh, o cartucho era uma forma dele conservar, proteger o nome do rei, do faraó, e mantê-lo ali protegido naquela travessia, né, para que ele, desfrutasse realmente de uma eternidade após ali a morte, né. Então, apesar da depreciação e rejeição, a realidade ela permanece que os muitos mitos e rituais egípcios, incluindo numerosos deuses e deusas, né, orações, hinos, não eram obscuros e ignorados, eles eram conhecidos por milhões de pessoas durante um longo período de tempo. E esses sagrados motivos egípcios, eles incluíam ali a sacralidade da cruz, há uma questão simbólica entre Horus e a cruz, a questão da crucificação, a mãe virgem que deu à luz o filho divino, um homem divino que ensinou na terra, liderou 12 seguidores. Então, o que é que nos faz lembrar, né, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, e que foi assassinado, né, enterrado e ressuscitou. Então esse foi Horus. Logo mais vou falar um pouco mais sobre ele. Então, embora muitas vezes fossem considerados mistérios, vários desses conceitos importantes, eles estavam ali, sem dúvida, na mente de muitas pessoas na época em que a religião cristã, ela apareceu nas mesmas áreas ali do Mediterrâneo. Então, conforme apontado ali pelo renomado egiptólogo, outro egiptólogo suíço, o Dr. Eric Hornung, professor emérito de egiptologia na Universidade de Basel, os mistérios egípcios, eles não eram necessariamente segredos, mas eram realizados em público, como, por exemplo, a peça anual da paixão do deus Osíris, desculpa, Osíris. Então, só um exemplo disso, né. Então, conforme apontado, assim, por esse, renomado egiptólogo, né, essa peça anual, né, da paixão do deus Osíris. Então, interessante, mais uma correlação interessante, né. Tinha aproximadamente, Érica, alguma coisa relacionada a um mês específico dessa atividade, desse período festivo ou não? Mês específico não, até o momento eu ainda não encontrei no livro, assim, relacionado a um mês específico. O que se Mas sabe é era que uma fosse uma peça sempre que celebração. que era encenada e fazia parte da ritualística lá deles, né. Legal.
Inclusive tem hoje um pessoal do quemetismo, né, que é uma reli é tipo o quemetismo, né, que é muito praticado por alguns hoje em dia, é como se fosse uma religião ali de adoração desses deuses egípcios, No né, até Brasil hoje. está tomando conta, né. Pois é, tem muitos que praticam. Eu acho interessante, eu estudo a religião egípcia, mas não é com o intuito já teve gente que chegou para mim e disse: "Érica, você gosta de cultuar os deuses egípcios?" Eu disse: "Não, pelo contrário." Eu estudo a religião egípcia, a religião funerária egípcia, mas para entender até mesmo do contexto histórico daqueles períodos, né, para entender toda a ritualística, o dia a dia dessas pessoas, o porquê de certas questões, de fazer certas coisas, enterrar ou enterrar não, colocar a pessoa ali numa tumba, e tinha que ter até alimento eles colocavam, né, juntamente com o morto, né, eles colocavam as estatuetazinhas, para que essas estatuetas elas ganhassem vida, também após a morte e pudessem servir de servos ali para o morto, né. Quando ele ressuscitasse, ele ia ressuscitar e ter também os servos dele ali com ele, né, para ele não ir sozinho. Então, assim, eu me interesso mais por essas curiosidades, essas questões, mas o quemetismo, eles praticam vários desses ritos, dessas tem as magias, magia, deusa Ísis, tal, adoração tal, deusa Basté, então eu não entro muito nessa parte do quemetismo, mas assim, quando a gente estuda magia egípcia, a gente aprende um pouco, né, não com tanta profundidade, mas eles praticam bastante ainda hoje. O que eu achei interessante, Érica, aí, nessa figura em que você falou que é um sacerdote falecido, né, É, uma espécie que é o Horus, né, que tá aí, é o Horus, né? parece que tá levando ele na mão, tá Eva, pegando na mão isso dele. isso tem uma conexão, bíblico-teológica, porque há passagens em que o Cristo, ele correlaciona os sacerdotes, que são os seus apóstolos, para serem apresentados diante de Deus e ocuparem ali determinadas funções de julgarem as nações, né, e até dizem que Olha aí. eles não, e eles são considerados até sacerdotes, dizem que eles serão os sacerdotes que julgarão, as nações, numa espécie de escatologismo, né, em um determinado final. Achei muito interessante isso. Muito interessante, tá aí a correlação, né, o morto é apresentado lá no tribunal de Osíris, e aí tem uma série de ritualísticas, né, que o coração dele é pesado, né, comparado com o peso da pena de Maat, que é outra deusa, a deusa da justiça, e aí tem uma série de correlações, então é bem interessante, vão ter mais ainda. Então a participação, pessoal, de grandes massas da população em si, nesses chamados mistérios egípcios, ela era necessária. A população, ela entendia tudo isso, ela cultuava, eles viviam disso, né, eles viviam a se preparar dessa forma, né, em vida. E esses mistérios eram particularmente, assim, conhecidos pelos responsáveis pela criação da religião, os padres, os sacerdotes que estudaram ativamente e imitaram outros sacerdotes em suas fabricações. Então, sabendo o que sabemos entre o sacerdócio e a fabricação da religião, e observando os paralelos óbvios entre a religião egípcia e o cristianismo, assim, representa uma revelação divina única, né, convenhamos. Assim, para um pequeno grupo ali de pessoas na minúscula área da Palestina, ali na Judéia. Então não dá para negar a clara conexão entre essas 2 religiões, né. O próprio monoteísmo que teve um período ali no Egito, o período do Akhenaton, eu acho que eu vou já falar um pouquinho sobre isso, não sei se eu coloquei algum slide, que foi o período do Egito monoteísta, mas na verdade alguns outros pesquisadores, egiptólogos até defendem que na verdade mesmo o Egito politeísta, havia um sincretismo ali, de tal forma que na verdade ele a maior parte do seu tempo, ele foi monoteísta, havia uma divindade, entre todos aqueles muitos deuses, havia uma divindade, sempre em especial, aquele que coordenava tudo, né, o Deus ali que mandava em todo mundo, né, que tudo provinha a partir dele. Essa questão do monoteísmo, mais na frente eu vou abordar um slide, acho que envolvendo isso.
Então aqui, pessoal, Champollion, muitos conhecem, né. Então desde a época de Champollion, que foi ali um filólogo, esse artefato ao lado dele é a pedra de Roseta, né, que foi encontrada ali durante aquelas investidas ali de Napoleão no Egito, né, ele chegou ali, e esse artefato foi muito importante para a decifração dos hieróglifos, né, foi a partir daí que surgiu a egiptologia e tal. Então Champollion ele foi um filólogo, orientalista, egiptólogo, considerado ali o pai da egiptologia, que se tornou famoso pelos seus trabalhos sobre a cultura, a língua do Egito Antigo, em especial por ter sido ali, o principal responsável pela decifração dos hieróglifos egípcios, surgindo a partir daí a ciência, a egiptologia, a partir dessa decifração, se eu não me engano, ali no século XIX, por volta de 1822. Ele passou décadas para conseguir. Ele conseguiu esse artefato na época da expedição militar lá, e ele passou muito tempo para conseguir decifrar. Aí também nessa pedra tinha o demótico, tem A egiptologia é uma ciência à parte da arqueologia? é como se fosse uma especialização. Por exemplo, lá no Egito, eles fazem os 4 anos ali de arqueologia, né, para se formar em arqueólogo, Entendi. e depois eles fazem mais 4 anos de egiptologia, tipo Nossa. um mestrado ou um doutorado. O que seria aí o caso aplicado à questão mais relacionada à filologia, à linguística, à semiótica. Exatamente, Entendi, que legal, cara. exatamente. Eu faço alguns cursos, assim, nessa área acadêmicos, né, nessa área inclusive com a professora Amanda Martins, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tu não és ela é uma pouca pessoa coisa não, maravilhosa. hein, menina, tu não é mole não, hein. Rapaz, Pois é, tanta coisa que eu não sei nem como é que eu dou conta. Tem rapaz, parabéns. algumas coisas atrasadas, mas vai dar certo. Então, assim, ela, como eu falei, a egiptologia, por exemplo, no Brasil, professor, a gente não pode, por mais que eu faça cursos extras na área de egiptologia, eu não posso ter o título de egiptólogo aqui, né. Para eu ter esse título, eu realmente tenho que fazer o curso fora, ou no Egito, na escola lá aonde tem escola de realmente de egiptologia credenciada e aceita, né. Aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, dentro da academia mesmo, a gente não tem a egiptologia. Tem cursos extras acadêmicos que você aprende um pouco ali da egiptologia, mas para Foi o quê? você Cursos fazer o livres? Não. oi? Seriam cursos livres? É, cursos livres, acadêmicos, mas cursos livres, mas para você ter o título real ali de egiptólogo, né, você consegue ter o título de arqueólogo e tal, especialista em várias áreas aqui no Brasil, mas para ter o título do egiptólogo, tem que ser ou na Alemanha, ou na acho que na Inglaterra também, no Egito, lógico, que é a escola principal de egiptologia, ou aonde mais? Alemanha, Inglaterra, Egito, e tem algum local dos Estados Unidos também, não lembro se é Boston, que tem lá a escola de egiptologia e você consegue, né. Então lá no Egito geralmente eu conheço até um arqueólogo egiptólogo também, o Dr. Reid Abdel Halim, ele até me ajudou em alguns trabalhos, algumas pesquisas que eu fiz, ele me mandou muito material, né, diretamente de lá do Egito. Então ele fez 4 anos, né, da faculdade de arqueologia, e depois foi estudar egiptologia, mestrado e doutorado, né. Caramba. Aí tem o título, então são vários anos, geralmente eu acho que chega a uns 12 anos de estudo, E para nessa você pedra aí que entender. você está exibindo pra gente, o que que foi encontrado, o que que foi decodificado dessa pedra? Essa pedra, eu acho que eu não sei se eu escrevi um artigo sobre isso, ela fala algumas questões do contexto diário mesmo dos Ah, antigos egípcios, né, e tem também escrita, se eu não me engano, tem acho que é hebraico demótico também. Depois a gente pode fazer uma live mais específica sobre a pedra de Roseta, porque tem caramba, algumas que questões legal. interessantes sobre ela. Mas tudo começou com ela, né, com quando ele começou a decifrar algumas questões importantes ali, né, indicando alguns períodos históricos do Egito, indicando contextos, de vida cotidiana. Então começou ali, mas ele demorou bastante para conseguir, né, demorou muito, muito mesmo. Então, pessoal, os egiptólogos, eles, assim, eles têm continuamente reavaliado
o nosso conhecimento, assim, da escrita, palavras, gramática egípcia antiga, sempre há atualizações constantes nas gramáticas, a gente usa gramática, léxicos, dicionários, então constantemente eles são, como é que eu posso dizer, atualizados, né, assim, para a gente não aprender de forma errada, né, quem está estudando hieróglifo, epigrafia, sempre tem que estar ali com a gramática. Eu mesmo ainda tenho eu estou no começo dessa área da questão da escrita hieroglífica, então ainda surgem muitas dúvidas, né, então sempre você tem que estar ali, é que nem o cuneiforme, né. Eu tenho um amigo que é especialista em cuneiforme na escrita ali suméria, né, suméria, acadiana, tem vários tipos de cuneiforme, depende da época, né, e tudo. E ele sempre diz: "Não, a gente sempre tem que tirar a dúvida ali na gramática, tem sempre que estar com o léxico, porque é muita coisa". Então, a escrita hieroglífica são milhares de signos, são muitos aquelas iconografias, aqueles símbolozinhos, então é muita coisa. E aí a gente sempre tem que estar eu estou tentando me aprofundar o máximo possível, nessa parte, porque é importante. Se você quer se aprofundar em arqueologia egípcia, se você quer um dia estudar de fato, principalmente lá fora, a egiptologia, você tem que saber bastante da questão da interpretação do hieróglifo, né, chegar ali por quê? Porque a gente encontra nas paredes dos templos, a gente encontra, nas estelas, que são como se fossem a estela, os alívios, né, como se fossem pedaços de rocha, artefatos, pedaços de rocha, onde eu tenha várias iconografias, várias inscrições. Então a gente encontra muito, e é importante saber ler, traduzir. O arqueólogo chega ali e já vai passando o dedinho ali na inscrição e lendo. E um ponto interessante, Érica, olha só como que você conseguiu fazer, assim, uns gatilhos tão importantes para você que está nos assistindo, que deseja no futuro, sei lá, quem sabe aí, ó, a Érica está inspirando muita gente aí, quem sabe ela vai Com ter certeza, alguns companheiros aí na arqueologia a mais, poderá ser sua orientadora, até lá, quem sabe, ó. quem Presta sabe. atenção, olha o que é que ela falou aqui, sobre iconografia. Uma das coisas brilhantíssimas no Joseph Atwell e no Francesco Carota é o que a arqueologia proporcionou com a iconografia. Porque quando eles começam a ter acesso a esses dados, né, não só o que a gente chama de iconografia, mas a ideografia como um conjunto de dados, eles conseguem fazer uma análise do documento flaviano em relação aos evangelhos e que não deixa absolutamente dúvida que o gênero que nós estamos nos deparando de narrativa dos evangelhos são gêneros de intervenção realmente mítico-literárias. Né? Então, olha só, aí vem aquele primado. A arqueologia é uma grande rainha das ciências, pelo menos da história, né, gente? Com a história, a gente tem que. Hoje a gente está sendo privilegiado aqui, recebendo essa brilhante profissional. Continue, Érica, fica à vontade. Obrigada, obrigada, professor. Pois é, a arqueologia ela é muito importante, gente, justamente por essa cultura material, essa vasta cultura material. Então, para a gente poder olhar para as evidências, para poder olhar, a gente tem que compreender mais e mais dessa cultura material. Você vê que quase todo artefato tem inscrições, e é importante realmente que o profissional que se dedique a essa área tenha o conhecimento ali para trabalhar nessas traduções, né, e isso é bacana. Então uma grande fonte, assim, de confusão no campo da religião, ela ocorreu ali porque existia uma tendência ao longo dos séculos de transformar deuses em homens, e homens em deuses. Então é assim, pessoal, é imperativo que a gente desenvolva nossas habilidades de discernimento sobre o que é histórico e o que é mítico. Eu vejo que hoje em dia as pessoas confundem muito isso, né. Então, no caso dos deuses egípcios, todas as principais divindades, elas foram míticas, não históricas. Certo. Houveram algumas confusões, pessoas tentando transformar seres mitológicos, deuses, mitológicos em reis, rainhas históricos, como se realmente tivessem existido. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Então, assim, apesar das histórias que colocam essas pessoas, né, e afirmam que foram pessoas reais em algum momento, então há histórias relacionadas a isso. Desinformações, né, então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem um artigo que eu escrevi também sobre isso,
essa questão de ter esse cuidado, acho que está no site arqueohistoria.com.br. Tem Epa, muito depois eu artigo lá. vou ver lá, galera, tu fala assim, a galera daqui a pouco sai da live e vai tudo pra lá. Calma aí, gente, não é agora não, Não, deixa não é agora não. Não deixa vão agora. terminar a live, porque, ó, aproveita, mas deixa aí, vamos tentar colocar pelo menos 100 pessoas aí, eu prometi que se a gente colocar 100 pessoas aqui abrilhantando essa transmissão, a com a nossa arqueóloga, eu vou liberar lá um artigo para vocês do meu trabalho. Olha, que bacana. Então, pessoal, quem gosta de arqueologia egípcia, lá no site tem muita abordagem sobre isso, tem detalhes, né? Questão de Cleópatra, enfim, tudo isso. Então, o miticismo representa a perspectiva de que muitos deuses, deusas e outros heróis, figuras lendárias que dizem possuir atributos extraordinários ou sobrenaturais, não são pessoas reais, mas são de fato personagens ali mitológicos. Dessa imagem, pessoal, a gente tem a trindade sagrada egípcia, que é a deusa Ísis, aqui no lado direito, no meio Osíris, e no lado esquerdo Horus, né, com a cabeça ali de falcão, representação do falcão. Então, é a mesma trindade, né? Quase toda dessas mitologias a gente tem uma trindade. Então, junto com essa visão, vem um reconhecimento de que muitas dessas figuras, elas personificam ou simbolizam ali fenômenos naturais, como o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, as constelações, e muitas outras coisas, constituindo o que se chama de astromitologia ou astroteologia, que a gente vê muito, né? Os egípcios, antigos egípcios, haviam sacerdotes que eram, por exemplo, astrônomos, cosmólogos, especializados em observar os astros, em ver toda a cosmologia ali, porque eles tinham essa preocupação por conta da agricultura. Eles viviam ali da agricultura, dependiam daquelas cheias e secas do Nilo, quando ocorriam as cheias do Nilo, que a terra ficava propícia para o cultivo da agricultura. Então, tudo isso eles sabiam através da observação dos astros, da compreensão do próprio, ajudar a compreender o próprio clima da região também. Né? Então, como exemplo maior da posição miticista, determinava-se, por exemplo, que vários personagens bíblicos, como ali Adão e Eva, o Satanás, Noé, Abraão, Moisés, Josué, o rei Davi, quem mais? Salomão e o próprio Jesus Cristo, né, entre outras entidades, né, na realidade representam o quê? Figuras mitológicas ao longo das mesmas linhas que os egípcios, os sumérios, os fenícios, os indianos, os gregos, e a gente entra em várias culturas, os romanos, né? Então, se a gente começar a entrar em várias culturas, né, a gente vai ver vários desses personagens com uma história muito parecida e muitas vezes mudando só o nome, né, que são todos atualmente aceitos como mitos, né, em vez de figuras históricas nessas culturas, né? O que Então, era muito comum, né, Érica, na cultura do Oriente Próximo, eu mesmo trabalho com um dos principais conceitos e prática da época, que é a diegese, que demonstra como eles se apropriavam de arquétipos e transsignificavam a realidade. Eu sempre procuro explicar esse conceito. E esses símbolos que a arqueologia nos traz, com a cultura material, achados, vão mostrando um pouco dessa maneira de linguagem, né, das civilizações, sobretudo do Oriente Próximo, né? exatamente. E aí a gente tem toda essa ressignificação, né, aquele copia e cola, o próprio cristianismo em si, né, você vê que tem fragmentos ali de várias culturas, mitologias, né, para que ali no caso da teoria flaviana, quando os romanos lá, os imperadores flavianos foram montar a estrutura ali do cristianismo, né, com Joséfo, Flávio Joséfo e companhia, então eles tiveram todas essas influências, né. Inclusive, os textos gnósticos também tem muito o gnosticismo em si, ele é bem egípcio, né, então, assim, houve uma influência, mas aí já seria um outro tema, né. Então, pessoal, essa figura que está aí no slide é o Gerald Massey. Então vou já falar um pouquinho sobre ele, a importância dele nessa questão de desmistificar
o cristianismo, né, de identificar influências egípcias no cristianismo, foi um dos primeiros, né, que se dedicou a isso. Então, desde os primeiros tempos, pessoal, os egípcios eles foram observadores atentos ali dos fenômenos naturais, incluindo os movimentos, características dos corpos celestes, né. Não apenas se engajando ali em esforços astronômicos, astrológicos, primeiro veio a astrologia, e a partir da astrologia surgiu a astronomia, né, observando aquelas eras zodiacais e tudo, a era de Leão, enfim, a era de Touro, várias delas, né. Mais importante, desenvolvendo uma religião ali intensamente astroteológica, né. Então, de fato, ao invés de constituir conceitos estranhos e incompreensíveis, os deuses egípcios, eles são reflexos desses fenômenos naturais que eles observavam, e a partir daí eles foram criando essa mitologia toda, né. O maior dos quais seriam os ciclos e características do Sol, principalmente o Sol, a Lua, planetas, estrelas, e assim por diante. Então, um fato demonstrado repetidamente por este pesquisador Gerald Massey, ali do período de 1828 até 1907, mais ou menos esse período, que ele foi um poeta e foi um escritor inglês, né, o que é que ele tem a ver com o Egito? Ele foi um pensador radical, livre, e ele estava profundamente interessado em egiptologia, ele começou a estudar a egiptologia. Inclusive, professor Alessandro, você perguntou sobre a egiptologia, o curso em si, por exemplo, tem egiptólogo que não é arqueólogo. Nem todo, egiptólogo precisa ser arqueólogo. Às vezes a pessoa vai fazer só o curso de egiptologia fora do Brasil, e aí volta com o título de egiptólogo, mas não necessa eu conheço alguns assim, não necessariamente é um arqueólogo, às vezes é um historiador que quis fazer um mestrado ou um doutorado em egiptologia fora do Brasil, para ter esse título, né. Então, esse pesquisador, escritor, ele estava profundamente interessado em egiptologia, começou a pesquisar, escrever bastante, estudar, e escreveu sobre as possíveis origens ali, foi um dos primeiros a falar sobre isso, as possíveis origens egípcias do cristianismo. Então, ele fez isso, por exemplo, para revelar o verdadeiro significado por trás não apenas da religião egípcia, mas também da própria religião cristã, né. Então, ao longo das décadas, muito se falou sobre as inúmeras correlações determinadas por este pesquisador entre Horus e Jesus, ele se debruçou muito com relação a isso. Vou já mostrar um livro dele também. Bem como, assim, de outros personagens das religiões egípcia e cristã. Ele faz várias correlações nos livros dele. Então, independente de Messi, eh eh muitos outros também notaram, outros especialistas também começaram a se atentar para isso. Notaram essas numerosas e profundas correlações entre as 2 fés. Com o Wallis Budge, por exemplo, que eu falei lá do Livro dos Mortos, como vimos, afirmando definitivamente que um tratado sobre a influência da religião egípcia no cristianismo, ela preencheria ali um volume muito grande de informações. Então, conforme falei, né, que inclusive o Wallis Budge ele era um cristão, confesso, né, e ele estava convencido também das importantes correspondências entre as 2 fés, que acreditava que a religião egípcia, ela realmente havia sido cumprida ali no cristianismo. Ele acha que foi tipo uma continuação, E ele segundo era cristão, né, segundo. Wallis Budge era cristão, Ainda né. bem que não foi um ateu, né, porque senão a galera, né, ainda bem que não foi um ateu, né. Pois era, geralmente, né, mas ele era um cristão confesso, né. Mas foi uma pessoa que começou a se debruçar, ali ele trabalhava em museu, no Museu Britânico, e ele começou a se debruçar sobre a religião egípcia, através da leitura, da interpretação, da tradução desses papiros. E aí ele começou a ver: "Nossa, como tem, correlação com a minha religião cristã", né. Ele próprio começou a observar isso. Então esse é um dos livros do Gerald Massey, tem vários, né, pessoal. Então ele mostra o Antigo Egito, né, a luz do mundo, então é bem interessante. Então, assim, em todo caso, como a gente viu, Massey, esse pesquisador, esse autor desse livro, ele tomou a precaução de ter seu trabalho revisado por vários eminentes egiptólogos da sua época.
né, e ele teve essa preocupação, ele não ficou só ali, né, então vários e vários, outros arqueólogos, egiptólogos principalmente, eles revisaram o trabalho dele. Hein, E a Érica, oh, você falou um ponto aí, como você havia dito sobre a questão dessa interrelação. Nós temos um evangelho, que é considerado o Evangelho de João, que qualquer teólogo, filólogo, estudioso sabe que é um evangelho filoliano, é um evangelho que traz toda uma amálgama de filosofia judaico-helenista de Filo de Alexandria, e o mais interessante, é o único evangelho em que Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo". eu sou a luz do mundo, olha que interessante. Pois é, essa luz esse dito dele: "Eu sou a luz do mundo", provavelmente veio da reli com certeza veio da religião egípcia, né, porque eles costumavam utilizar muito essa questão. Eu acho que vou mostrar um pouquinho mais na frente também isso. E você vê que o próprio Gerald Massey, ele já escrevia sobre isso, né. Então, pessoal, é bem complexo esse estudo, mas é isso, vamos citando fontes, né, e aí cada um vai avaliando. Então, aqueles que insistem que o trabalho do Gerald Massey foi desmascarado, foi refutado, raramente o leram. Geralmente é assim, né, a pessoa não lê, não quer saber de nada, eu não concordo com nada e acabou-se, né. Eu não vou ler, não vou olhar para as evidências, não vou olhar para artigos científicos, simplesmente eu não quero ler. Será que essa pessoa não é um crente também? Né, assim, com relação eu digo com relação não só a isso, mas com relação a vários estudos. Às vezes você chega com uma ideia nova, mostrando algumas correlações interessantes e a pessoa não quer ver, né. Então, independente de ateísmo ou não, muitas vezes a pessoa abraça ali um determinado conceito que ela defende, uma doutrina, né, vira como se fosse uma doutrina religiosa também. Então, assim, pessoal, o trabalho desse pesquisador, Gerald Massey, ele várias vezes tentaram refutar e tudo, né, mas ele mostrou realmente muitos indícios fortes, né. Eh Alguns consideram que certos aspectos do volumoso trabalho dele possam ser considerados especulativos, pode-se afirmar honestamente que a maior parte de sua análise não é apenas brilhantemente perspicaz, mas parece muito sólida devido às evidências que ele mostra, com base no que era popular religiosamente e mitologicamente anterior à era cristã. Então, às vezes a pessoa vai ali para refutar e tal, mas no caso do trabalho do Gerald Massey, não conseguiram fazer isso, né. Então conseguiram, gerar algumas especulações, mas ele de fato, ele no trabalho dele não foi refutado, porque ele mostrou correlações importantes entre ambas as religiões, certo. Então, pessoal, alguns pesquisadores, cristãos em sua maioria, tentaram muito, reivindicar a veracidade do trabalho dele, né, crentes fervorosos. Então, mas, assim, acabou que não deu em muita coisa, né, acabou que o trabalho dele persistiu e continuou. Então, independentemente de quais detalhes do trabalho de Massey, possam ter falado em total precisão, permanecerão os fatos de que os principais, assim, aspectos do mito e do ritual cristão podem ser encontrados nas religiões e mitologias pré-cristãs, né, anteriores ali do mundo conhecido. E além disso, os personagens anteriores como Horus, Osíris, Ísis, Hércules, Krishna, né, me refiro a outras culturas também, e muitos outros deuses e deusas de várias culturas, eles não podem ser considerados mais míticos ou menos históricos do que Jesus. Assim, por quê? Porque a evidência da existência deles na Terra é tão, se não mais abundante e convincente, inclusive, do que a de Jesus, né, segundo alguns pesquisadores. Então, muitas das, afirmações mais importantes do Gerald Massey podem ser verificadas e demonstradas utilizando as fontes primárias de textos que ele cita, monumentos egípcios, a cultura material ali na arqueologia. Em outras palavras, os paralelos eles são reais e eles são bastante significativos, né. Vou já mostrar aqui, vou passar aqui o slide, mostrar um outro livro para vocês. Então, através do livro do Murdoch, Christ in Egypt, Cristo no Egito, então a gente começa a descobrir vários outros livros também,
né. Esse é o livro de uma outra pesquisadora, a Lisa Bargman, que é A Origem Egípcia do Cristianismo. Então vocês podem ir anotando esses livros e buscando, né, para dar uma lida, pesquisar também. Então assim, abordando por que não vimos um grande esforço entre os estudiosos para apontar o Egito ali para a gênese cristã, o historiador Dr. Richard Gabriel afirma o seguinte, né, um historiador que ele fala que os historiadores tenham negligenciado as origens egípcias do cristianismo, deixando o assunto para a preocupação dos teólogos, não é muito surpreendente. Então essa foi uma afirmação de um historiador, Dr. Richard Gabriel. Então, em seguida, ele relata a derrubada violenta ali da religião egípcia, né, pelas turbas cristãs durante o quarto século da Era Comum. Então essa destruição da fé egípcia, ali naquele período, incluiu a proibição dos hieróglifos para expressá-lo, inclusive ninguém podia mais utilizar ali, né, expressar-se através dos hieróglifos. Esse historiador Gabriel, inclusive, ele relata concisamente essa história perturbadora ali em 356 da Era Comum, Constâncio II, que ordenou que os templos egípcios, por exemplo, de Ísis, Osíris, eles fossem completamente fechados e proibiu o uso de hieróglifos egípcios como uma linguagem religiosa que eles ainda utilizavam. E em 380 da Era Comum, né, o imperador Teodósio ele declarou ali o cristianismo como a religião oficial do Estado romano. E todos ali os cultos pagãos, eles foram, de fato, posteriormente, assim, proibidos, né. Então esses éditos, eles foram devastadores ali para a cultura e religião egípcia. Ambas, assim, as quais haviam sido preservadas ao longo ali de milênios da tradição egípcia através da própria língua egípcia e os sistemas de escrita dos sacerdotes egípcios. Eles utilizavam ainda esses sistemas. Então isso prejudicou muito a cultura e a religião egípcia, né, essas determinações. E em 391 da Era Comum, o patriarca de Alexandria, Teófilo, né, ele convocou os monges às armas e os voltou ali contra a cidade de Mênfis, ali no Egito, e o grande santuário de Serapis, o Serapeu. O Serapis, inclusive, eu já até falei sobre ele numa live, não me lembro onde foi, mas está relacionado lembrei agora, foi no canal do Christian, que até a gente falou do Serapis, né, ele foi um deus instituído lá pelos Ptolomeus, né, na dinastia ptolomaica, que são ali os parentes da Cleópatra, Cleópatra VII, né, a mais famosa. Então, o Serapis, ele era um deus que foi instituído ali por eles, que tinha características egípcias e características gregas. Né, eles era uma forma deles, se darem bem ali com os egípcios, né, os egípcios ali com o pessoal e criar essa sincronia, né, entre essas culturas, né, egípcia e grega. Então tem até o templo do Serapeu, bastante conhecido ali em Saqqara, um templo subterrâneo, bem interessante. Então, que era o principal templo da religião de Osíris e Ísis também, naquela época, né. Então o ataque ele foi semelhante a ordenar a destruição do Vaticano, por exemplo. Então, os sacerdotes egípcios, eles foram massacrados em seus santuários e nas ruas, né, e tudo. E a ferocidade da violência, ela consumiu ali sacerdotes, seguidores, a própria elite intelectual egípcia, ali de Alexandria, Mênfis e outras cidades do Egito também, que foram muitos deles assassinados, seus templos destruídos, bibliotecas destruídas, inclusive há quem diga há quem coloque a culpa nos cristãos pela destruição ali da biblioteca de Alexandria. A gente tem várias hipóteses com relação a essa biblioteca, tem ali um problema que houve na época do reinado da Cleópatra, a última faraó do Egito, antes do Egito perder a hegemonia, né, então, a Cleópatra é atribuído ali àquele período, né, a questão de que houve uma revolta e queimaram lá a biblioteca e tudo. Há outra atribuição de que ela foi realmente, de fato, destruída pelos cristãos, quando a religião cristã ela foi instituída de fato, e também há quem coloque a culpa nos árabes, né, pela destruição, quando os árabes ali adentraram ali ao Egito, as invasões, né,
e a tribo eles negam completamente tudo, né. Eu penso que tem muito a ver. Ela pode ter sido destruída, parte dela ali naquela revolta que houve ali no período da Cleópatra, mas os cristãos eles colaboraram para concluir o processo de destruição, sem dúvidas. Então a estrutura institucional da religião egípcia, então com, assim, mais de 4 milênios, ela foi completamente demolida em menos de 2 décadas, pelo cristianismo. Ô ô Érica, pra você, na sua pesquisa ou em nota que você tenha de autores, essas influências dos egípcios no cristianismo, como de outras religiões, mas aqui o foco é as influências egípcias, foram, assim, progressivas, lentamente? E onde, assim, você marca o ápice, o apogeu? Por quê? Porque eu estou em mente aqui com aquele conflito no período de Calígula. Lembra ali aquele período em que envolvem praticamente 3 religiões específicas, né, que era os gregos, egípcios e os próprios judeus, e Sim, começa então a ter uma influência muito forte. A minha pergunta nesse momento que você citou, até porque o Filo é quem vai defender o deus Serapis, isso está na sua obra, né. sim. Existe no na historiografia, na documentação, um ponto culminante que a gente possa dizer assim: "Ó, aqui foi o apogeu", ou tudo foi sendo assim de forma muito progressiva, ou teve Foi esse ocor momento realmente foi que ocorrendo dessa forma progressiva, né, lentamente, progressiva. Você vê que eles ali influenciaram ali os gnósticos, o próprio gnosticismo tem algumas influências também no cristianismo e em outras religiões. Então foi ocorrendo tudo dessa forma, progressiva, né, e ali quando no caso dos flavianos, né, quando foram criar lá de acordo com a teoria, né, a teoria flaviana, quando eles foram realmente criar ali, fazer toda aquela construir aquelas narrativas, né, e aí com certeza eles, adotaram, assim como de outras crenças também, fragmentos, né, dessas mitologias, né, mas assim, de forma progressiva ela foi ocorrendo, né, você vê que ali o próprio Serapis, ele já tinha uma grande influência egípcia, né, então, progressivamente isso foi ocorrendo. Mais alguma questão, professor? não, eu só achei interessante, quando você citou o tal do Serapis aqui, o tico-teco bateu, eu falei: "Opa, tem um E sininho aqui". alguns até correlacionam com o Jesus também, né, e tal. Tem algumas correlações aí. Então havia os Ptolomeus instituíram o templo dele lá em Alexandria, tinha uma estátua bem até já mostrei isso em live, bem bonita e tal. E aí a própria estátua dele lembra muito a figura de como Jesus é representado muitas vezes, né. Isso que me chamou a atenção também, mas é bem interessante. Então, pessoal, esse templo aí é o templo de Horus, ali em Luxor, né. Esse templo é importantíssimo, e vocês vão ver por quê, porque nele a gente tem cultura material, a gente tem inscrições ali para de fato provar, né, provar que, existe influências claras da mitologia egípcia, da religião egípcia no cristianismo, na construção do cristianismo. Então algumas comparações, né, há muitas comparações que você pode fazer nesse templo entre o próprio, mito ali de Horus e o mito de Jesus, né, você pode fazer. Então nas paredes desse templo de Luxor, né, que é um templo egípcio que reúne ali elementos de várias religiões, né, é o único monumento do mundo que contém de fato elementos das crenças faraônica, greco-romana, cristã, inclusive islâmica também. Então Luxor, a antiga Tebas, né, que foi capital ali dos faraós em um determinado período, né, em seu auge, pode ser visto tanto a anunciação, como a concepção, o nascimento e a adoração do bebê Horus, muito semelhante ao que ocorre com relação a Jesus. Né, então Horus ali, filho da virgem Ísis, que teria sido o intermediário entre Deus e os humanos. Aquela concepção sobrenatural que ela teve, porque o Osíris já estava morto, né, então só para deixar vocês por dentro, assim, quem
adentrou essa questão mitológica. Ísis e Osíris, eles são irmãos. Os irmãos Ísis, Osíris, Neftis, que é a irmã gêmea de Ísis, e Set. Set era o irmão mau, era a personificação do mal, literalmente, maldoso, e Osíris era o bom. Então o Set era como se fosse tipo Satanás, o diabo, mais ou menos assim. E Osíris e Ísis, que eram irmãos e também casaram ali na mitologia, né, casaram e tiveram, só que Osíris, antes de fato consumar o ato, né, engravidar a Ísis, né, ele morreu, ele foi assassinado pelo Set. O irmão dele, muito invejoso, com muita raiva, muito ódio, assassinou ele. E aí a Ísis tentou ressuscitá-lo e tal, e ele não conseguiu e tudo, e através de magia ela conseguiu essa questão da concepção, mesmo ele estando morto. Então foi uma concepção, uma gravidez, assim, que veio de forma sobrenatural também. Então, algumas questões, né, no caso, o filho dela, Horus, né, que ela deu à luz a Horus, ele teria sido um intermediário ali entre Deus e os humanos.